Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Eu vou comentar aqui algumas notícias, sendo a primeira delas a devolução aí dos carros de luxo para o dono do Bitcoin Banco, Cláudio Oliveira, exatamente, tá galera? Vou falar como é que se deu esse processo de negociação, tá? Algumas pessoas contavam aí com o leilão desses carros bloqueados para receber parcial ou integralmente o dinheiro que tá lá preso no Bitcoin Banco e assim, será que esse tipo de devolução vai prejudicar as pessoas que entraram com o processo, que tem dinheiro lá? Será que essas pessoas vão receber esse dinheiro, no caso o dinheiro todo, então é uma boa parte dele? E será que esse tipo de ação vai aí procrastinar aí no caso o recebimento desse dinheiro? Vou comentar aí todas as possibilidades que podem ocorrer, tá? Vou falar também sobre o caso aí do Bitcoin e outras criptomoedas terem um programa integralmente dedicado para eles, exatamente, tá galera? De fato foi um debate aí muito educativo, muito promissor, tá? E de fato muito elucidativo, que bem claro também para os telespectadores que não entendem nada sobre criptomoedas. Alguns deles até poderiam nem saber o que era criptomoedas, puderam até já ter ouvido falar, mas nunca nem sabiam o que se tratava, tá? E assim, vou falar porque isso pode representar algo bem significativo, tá? Um tipo de mudança de rumos, e porque isso é muito positivo aí para o ecossistema e a comunidade aí das criptomoedas aqui no Brasil, tá? Vou falar também sobre uma possibilidade aí que foi aventada aí por um analista de criptomoedas, de que o Bitcoin poderia subir nesse final de semana, e subir bastante, disparar. Tá, eu vou comentar de fato em relação a isso, o que eu acho disso, se isso é de fato factível ou não, beleza? Portanto, ficou interessado, ficou curioso para saber das notícias? Se eu fosse você, não sairia desse vídeo até o final, não perderia um segundo, tá? Que eu garanto, você não vai se arrepender. Agora, para você que é novo aqui no meu canal, tá chegando pela primeira vez, eu peço que se inscreva caso não seja inscrito, e também dá logo o like e compartilha com geral inteira, tá? Se você quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp do canal, ou então queira participar aí de um grupo de discussão lá no Telegram, tanto o número do WhatsApp quanto o link lá pro grupo vão estar aqui embaixo na descrição, beleza galera? Agora vamos começar a falar aqui das notícias tratando sobre o caso do Bitcoin Banco, tá galera? Porque vocês estão sabendo, a maioria de vocês já devem estar sabendo aí sobre o bloqueio dos bens, né? No caso, recentemente houveram tantos bloqueios, né? E recentemente os bloqueios aí foram de carros de luxo como Porsche, Maserati, BMW. E acontece o seguinte, parece que houve aí um revés judicial e no vídeo que eu gravei falando sobre o bloqueio, eu falei, galera, ainda cabe recurso, pode haver um revés judicial, e de fato ocorreu. Tá? Claro que eu naquele vídeo não estava dizendo que iria acontecer de fato, mas que existia a possibilidade. E assim, por haver essa possibilidade, o dono do Bitcoin Banco acabou entrando na justiça para reaver ali os seus carros e conseguiu. Claro que todos os dados ali, todos os tipos de informação referentes ao acordo que foi feito com a justiça não foram divulgados, porque o processo corre aí em segredo de justiça, em sigilo integral, tá? Claro que uma informação ou outra acabou ali saindo, vazando, mas eu creio ali que as principais cláusulas ali do acordo não foram e não serão divulgadas. Tá? Mas acontece o seguinte, quando os carros já estavam lá indo para um galpão e iam ser transferidos ali para o caminhão cegonha para ficar ali à disposição da justiça, o advogado que contratado pelo Cláudio acabou revertendo a situação, né? E aí os carros acabaram voltando para a garagem da empresa, tá? E assim, agora quais são aí as consequências práticas disso? Será que esses carros aí, que assim, tudo bem que o leilão desses carros aí não ia ressarcir todo mundo, mas são carros valiosos e poderia aí meio que desafogar aí parte das dívidas do grupo Bitcoin Banco. E assim, será que esse tipo de ação cometida aí pela justiça, isso pode aí atrapalhar, no caso, o pagamento das pessoas ali que tem processos? Olha, isso que vai atrapalhar isso aí é quase certeza, tá? Porque o leilão desses bens, né, no caso desses carros, poderiam sim servir para indenizar parte das pessoas, e também não seria todo o dinheiro, seria uma parte, né? Mas pelo menos de mãos abanando ninguém sairia. Claro que nem de longe acabaria suprindo todo o dinheiro que eles estão devendo, isso é óbvio, tá? Mas que daria uma ajuda, sim, com certeza, né? E nem que fosse uma pequena ajuda, essa ajuda aí já serviria aí até para dar andamento nos processos que podem também irem se acumulando, tá galera? Então de fato, olha, prejudicar pode ter um pequeno prejuízo sim, tá? Não diria que seria um grande prejuízo, tá? Mas um pequeno prejuízo poderia ter sim. E essa decisão aqui favorável a eles pode até instigar o grupo a procurar novamente esse ou outros advogados para tentar reaver também os imóveis que estão bloqueados, porque não sei se vocês sabem, tem alguns imóveis do Cláudio Oliveira que também foram bloqueados, mas que depende também de apenas um revés judicial, né? De apenas que um recurso ali seja deferido, e aí os imóveis voltam a ficar ali em posse do Cláudio Oliveira, tá? E assim,
caso haja aí várias situações que beneficiem a empresa, de fato a situação dos credores vão acabar se complicando cada vez mais, tá? O advogado, claro, comemorou, afinal foi uma vitória para ele conseguir essa reversão dessa decisão, tá? Mas até o presente momento as informações são essas. Possa ainda haver que haja algum outro tipo de revés judicial, porque de fato, na justiça são muitas instâncias, um órgão pode anular a decisão de outro, e assim, essas informações podem até meio que sofrer algum tipo de alteração, e caso tenha algum tipo de update, algum tipo de atualização em relação ao caso, eu estarei passando aqui em um futuro vídeo para vocês, beleza? Agora vamos comentar aí sobre o fato aí ocorrido no dia 27 de julho, que eu acho muito proveitoso para toda a comunidade e todo o ecossistema de criptomoedas aqui no Brasil, que foi aí a participação de um funcionário lá do mercado Bitcoin, né, e também uma funcionária da Atlas Quantum, que foram entrevistados e debateram sobre criptomoedas. E assim, porque isso pode ser muito benéfico pra gente, e também eu fico bem animado com isso. Porque não é de hoje que eu sempre venho falando, olha, Bitcoin tem um grande potencial de romper aí com os métodos tradicionais de se fazerem aí transações, compras e vendas de bens ou serviços, enfim, todos os serviços ali ofertados por criptomoedas são bem interessantes, a população pode acabar aderindo, porém tem que haver o conhecimento, não havia difusão dessas criptomoedas, antes por falta de conhecimento total, depois por uma certa sabotagem, mas parece que as coisas estão mudando, a Globo já está mudando o tom como que fala com Bitcoin, já está passando a divulgar mais. A própria Band aqui teve esse programa inteiro, o programa se chama Dinheiro em Foco, tá? E assim, embora ainda seja, mas é na TV Band, não tem tanta audiência quanto a Globo tem, olha, mas isso já representa já uma mudança, tá? Imagina se as outras televisões passam a copiar isso, até a própria Globo depois, em um programa sobre finanças acabe falando sobre Bitcoin. Entendeu? Então a gente tem que olhar a coisa a longo prazo. Imagina aí o potencial que aí o Bitcoin ainda pode atingir somente aqui no Brasil, tá? Então isso aqui já começa meio que sinalizar uma mudança de eventos. Eu fico bem contente, bem animado com isso. E sem se falar que embora a audiência da Band seja pequena frente a televisões como a Record, como a Globo, que é mais potente que a Record ainda, a questão é o seguinte: pessoas que estão ali assistindo que não sabem nem o que é criptomoedas, não fazem nem ideia do que seja, passa a entender, passa a aprender sobre o que é aquilo, e enfim, isso passa a popularizar mais, e aí aquele cara ou aquela dona de casa, aquele senhor já aposentado que passa a aprender sobre aquela moeda, ele vai passar para outra pessoa, fala, olha cara, assisti na televisão uma coisa que fala sobre Bitcoin, não sei nem o que é isso, mas parece que isso aí é algo inovador, e de boca em boca isso acaba também ajudando a popularizar ainda mais essa tecnologia que eu garanto, veio para ficar, tá? E assim, o programa não foi aquela lenga-lenga, não foi algo raso, vazio, não, foi de fato algo, digamos, para a população em comum, para quem não conhece, de fato bem profundo e muito educativo, tá? E ensinou bastante, falaram sobre as formas de transação, falaram como funcionam as criptomoedas, fizeram comparação ali com o mercado tradicional e assim, tem também suas similaridades aí com bolsa de valores, com o mercado tradicional, mas tem suas diferenças, isso foi aí mostrado, foi falado sobre a questão de volatilidade, então como vocês podem ver, de fato, o básico ali, digamos assim, o principal mesmo, foi ensinado de forma bem competente, tá? E assim, não houve também aquela demonização que a gente já costuma ver na mídia, nos meios de comunicação, em relação ao Bitcoin. Então, de fato, foi um trabalho muito bem feito. Meus parabéns aí para a TV Band e que tomara que outras televisões, outros meios de comunicação siga essa tendência e passem também a falar sobre criptomoedas, porque assim, quem se atrasar aí nessa corrida vai ficar em último lugar, tá? É isso que eu falo, tá, galera? E agora falando sobre a questão de uma possibilidade do preço do Bitcoin subir aí no final de semana. Essa possibilidade foi aventada por um especialista, digamos assim, entre aspas, né? Especialista, um analista, porque a gente sempre fala aqui, muito cuidado com um termo muito vago, analista, especialista, pessoas ali que são anônimas. Nesse caso não é, tá? Mas sabe quem é o analista? O Tom Lee. Porque quando a gente fala em Tom Lee, já não tem aquela credibilidade toda, porque o cara acabou aí corroendo sua credibilidade, fazendo previsões aí completamente sem pé nem cabeça. Pra quem não conhece, tá? O Tom Lee é um cara que faz previsão assim na louca. Ele acorda aí de bom humor no dia e fala que o Bitcoin vai bater $200 mil amanhã. Mais ou menos isso, bem próximo a isso. Então a questão é o seguinte: será que de fato essa previsão que ele fez está mais próxima da realidade, factível? Será que tem alguma possibilidade de se incluir na vida real? Ou é mais algum devaneio aí do Tom Lee? Olha, vou dizer para vocês, vou passar real para vocês. Existe possibilidade sim disso acontecer, não do Bitcoin disparar, né, no final de semana. Claro que não, né? Também não é bem assim. Eu acho que o cara também meio que errou, pisou muito no acelerador aí, tá? Mas a questão é o seguinte:
existe a possibilidade do Bitcoin ter um aumento, tá? Um aumento sim no final de semana, e a possibilidade que foi, no caso, a justificativa que ele deu para isso, de fato está correta, tá? Não é nenhum tipo de loucura o tipo de justificativa que ele deu para esse tipo de argumento dele. Tá? E também ele colocou ali alguns parâmetros de preços mais factíveis ali, não tão muito altos, tá? Em relação à nossa realidade atual. Então, digamos assim, eu diria que seria 50-50. Não seria nem. Eu não diria que o tipo de argumento dele teria ali 90% de chances de ocorrer, mas também não diria que seria ali 10, 20%, não. Existe ali metade de metade. Até porque também o argumento que ele falou foi o seguinte: foi que o dólar, né, ele seria enfraquecido caso houvesse ali uma baixa nos juros promovidos ali pelo Federal Reserve, né, o Banco Central dos Estados Unidos, que está aí para baixar os juros. E de fato há uma grande possibilidade disso acontecer, tá? Assim, não é uma certeza, é uma grande probabilidade. E assim, abaixando os juros, as pessoas que investem no mercado tradicional, na bolsa de valores, que teriam ali juros mais baixos, eles tirariam dinheiro daquela bolsa de valores, passariam a investir aqui no Brasil, por exemplo, na bolsa de valores brasileira, em ativos, né, como petróleo, como prata, como ouro, como bronze, ou então passam a investir em outros ativos como as criptomoedas, como o Bitcoin. Isso poderia aí alavancar o preço da moeda. Então, ou seja, com juros mais baixos, com um mercado menos interessante para os investidores tradicionais, isso poderia levar aí a fuga do capital dessas pessoas para o Bitcoin. Mas a questão é o seguinte: uma coisa que não foi levada em consideração pelo Tom Lee é que nem todas as pessoas aí que são pertencentes ao mercado tradicional são tão favoráveis ao Bitcoin, tá? Tem gente que tem meio nojinho do Bitcoin, então isso não foi levado em consideração, que é muito importante também. Então, por isso que não levaria aí a disparar o preço no final de semana, também não é bem assim, tá? Claro que uma parte dessas pessoas aí, desse pessoal indo para o Bitcoin, claro que isso aí influenciaria no preço. Tá? Outra questão aqui que não foi levada em consideração pelo Tom Lee é a audiência pública no Senado estadunidense. Lá nos Estados Unidos vai haver aí um tipo de audiência, um tipo de consulta pública em relação às criptomoedas ali com os senadores. E caso haja ali muita fala contrária ao Bitcoin, caso haja ali algum tipo de estresse, digamos assim, gerado ali pelaquela casa legislativa, isso pode gerar ali um tipo de repulsa, de aversão, principalmente dos investidores do mercado tradicional em relação ao Bitcoin. Podem ficar com medo, tá? Às vezes pode ser até uma pessoa que tem interesse em investir no Bitcoin, mas fica com medo de algum tipo de regulamentação agressiva, de algum tipo de lei que passe ali no Senado. E também na Casa dos Representantes, né, o equivalente à nossa Câmara dos Deputados. Enfim, eles possam ficar ali meio com medo de perder o seu investimento, então podem meio que recuar, hesitar desse tipo de investimento. Então, também tudo depende aí de negociações políticas, então também não é bem assim. Por isso que eu falo, não é uma certeza 100%. Claro que tem uma possibilidade, tá? E também ele colocou níveis ali do Bitcoin fechar essa semana ali entre 10.190 dólares até 10.800 dólares, tá? Então, de fato, algo bem mais próximo da nossa realidade, bem diferente de 20 mil, 30 mil dólares, tá? Então, de fato, existe a possibilidade do Bitcoin fechar a semana nesse preço, sim, tá? E ele colocou a possibilidade também de, caso não consiga romper ali aquela resistência dos 10.800, do preço voltar ao patamar ali de 9 mil dólares, que também é possível, sim. Então, agora parece que o Tom Lee tá acordando mais para a realidade, tá? Dou até meus parabéns para ele. Tem que melhorar ainda algumas coisas, mas de fato parece que o tipo de análise aqui tá mais precisa e mais condizente com a realidade. Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e nos vemos na próxima.